E aí galera, aqui é o David. Você sabia que existem dois tipos de labirintos? O mais popular deles, que costumamos ver em filmes, livros e jogos, são originalmente chamados de mazes em inglês. Os mazes são caminhos com uma única saída certa, mas cheios de armadilhas, caminhos sem saídas e truques, como o labirinto do Minotouro da mitologia grega ou o desafio de Harry Potter que encara o Cálice de Fogo. Já labirintos não pretendem enganar você, são circuitos com um caminho único, sem armadilhas nem quebra-cabeças. Não é possível se perder em um labirinto, eles eram feitos principalmente para estimular o pensamento e a meditação. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os maiores labirintos antigos já encontrados. Labirinto de Creta. Segundo a mitologia grega, o labirinto de Creta foi construído pelo brilhante arquiteto e artesão Dédalo, a pedido do rei Minos, para prender o Minotauro, personagem mitológico com um corpo humano e cabeça de touro. Acredita-se que a lenda sobre a existência do labirinto tenha surgido a partir do Palácio de Cnossos, cuja complexidade da arquitetura, que incluía inclusive o sistema de esgoto, relaciona-se com a complexidade do labirinto. As ruínas do Palácio de Cnossos são até hoje a atração da ilha de Creta na Grécia. Duas lendas gregas têm relação com o labirinto de Creta, a do Minotouro e a de Dédalo, arquiteto que teria construído o labirinto, e seu filho Ícaro. Ambas as lendas têm como antagonista o rei Minos da ilha de Creta, que segundo a mitologia grega era filho de Zeus. O deus Poseidon presenteou o rei Minos com um belíssimo touro branco, com o objetivo que Minos sacrificasse o animal em sua homenagem. Mas a beleza do touro fascinou o rei, que sacrificou o touro no lugar do belo animal que Poseidon havia lhe dado. Poseidon, furioso pela tentativa de que Minos lhe enganasse, fez com que Pasífae, a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro branco, sendo que da união do touro com Pasífae nasceu o Minotauro. Sem outra opção e não podendo matar o filho da sua esposa, Minos pediu a Dédalo que construísse um labirinto onde ele pudesse enviar o Minotauro, com a certeza que o mesmo não escaparia. Dédalo construiu o labirinto de Creta. A outra lenda grega que faz referência ao labirinto de Creta é a de Dédalo e seu filho Ícaro. O desfecho da história de Minotauro, morto por Teseu, herói que conseguiu superar o complexo labirinto de Creta saindo vivo dele, levou o rei Minos a prender Dédalo e Ícaro no seu labirinto. Minos temia que o arquiteto revelasse os segredos da construção do labirinto. No entanto, Dédalo, em sua genialidade, teve a ideia de fugir do labirinto para o céu, pois o mesmo não tinha teto. O único perigo, segundo Dédalo alertara a seu filho, seria a cera derreter, caso a altitude do voo fosse maior, portanto mais próxima do sol. Ícaro, encantado com a experiência de voar, não atendeu às recomendações do seu pai e voou em uma altitude superior. Suas asas derreteram e Ícaro caiu no mar, para o desespero de Dédalo, que chorou a morte do seu filho por toda a sua vida. Labirintos de pedra da ilha de Bolshoi-Zayatsky. Os labirintos de pedra da ilha de Bolshoi-Zayatsky atraem muita atenção e especulação. Conhecidos como Babilônias pelos locais, esses labirintos enchem a ilha. A entrada é também a saída, então se decidir seguir as pedras, saiba que elas o levarão de volta para onde você começou. Ninguém sabe ao certo o motivo pelo qual as pedras foram postas lá. Alguns acreditam que eram pela pesca, outros que foram colocados ali por diversão. Os moradores e outras pessoas religiosas acreditam que são estruturas de rituais nos limites do mundo espiritual. A cidade subterrânea de Derinkuyu. Quando você reconstrói um edifício, uma regra geral para se ter em mente é a de saber o que você está derrubando. Um movimento descuidado da marreta pode resultar em danos às tubulações, fiações e a vigas de suporte de carga. Ou no caso de uma casa na Turquia em 1960, as coisas podem ficar simplesmente estranhas. Enquanto refazia sua casa no ano de 1963, um homem na província de Nevşehir, Capadócia, na Turquia, derrubou uma parede do seu porão. Tudo parecia ocorrer normalmente até ele derrubar uma parede e se deparar com um túnel. O que ele tinha encontrado sem saber era a antiga cidade subterrânea de Derinkuyu, que foi inteiramente esculpida na pedra abaixo de Capadócia. Chegando a cerca de 60 metros de profundidade, a cidade tinha 18 níveis e incluía residências, igrejas, armazéns, adegas e até mesmo uma escola. Ela foi projetada para abrigar cerca de 20 mil pessoas, bem como um número considerável de animais. Possui aberturas para superfícies e várias entradas discretas, como um túnel encontrado atrás da parede.
Essas entradas escondidas sugerem que a cidade foi construída por precaução, a fim de abrigar a população em tempos de guerra ou desastres naturais por um longo tempo. Essa sala, com seu teto abandonado, foi usada como uma escola religiosa. A cidade de Derinkuyu foi usada por populações cristãs no início da Idade Média até o início do século XX. Uma ilustração da cidade subterrânea de Derinkuyu. Note a igreja no nível mais abaixo. Cidades como essas foram usadas em tempos de perseguição cristã, de modo que antigos religiosos eram colocados em níveis mais baixos, pois acreditava-se que eles protegeriam o local. A elaborada cidade subterrânea era conectada por escadas e passagens, e até mesmo ligada a outras cidades subterrâneas através de túneis que se estendiam por quilômetros. Acredita-se ter sido inicialmente construída durante os séculos 7 e 8 a.C., mas foi frequentemente usada até meados do século 12. A cidade também foi usada como um refúgio contra a invasão mongol em 1300 e até ao longo do século 20 pelo povo cristão que fugia de perseguições. Finalmente foi abandonada totalmente em 1923. A maioria das entradas de Derinkuyu estão escondidas e cada um dos 5 níveis pode ser fechado separadamente com enormes portas de pedra. O espaço para pecuária e lojas, bem como um eixo de 55 metros usado para o tal fim, significa que habitantes planejavam ficar por lá por um longo tempo. Uma das enormes portas de pedra que bloqueava as entradas. O buraco no centro era para auxiliar na movimentação da porta. A cidade foi construída para abrigar pessoas em tempos conflitos. Durante tempos de paz, era usada principalmente para o armazenamento. Quando a cidade foi redescoberta, ela tinha quase sido esquecida. Desde então, tem ganhado fama como a maior das cidades subterrâneas da região. Após sua descoberta, a cidade foi aberta para os turistas em 1969. Hoje, cerca de metade da cidade está disponível para o público. Não há notícias sobre o que aconteceu com seu descobridor acidental. Labirinto de Chartres. Nessa cidade encontramos a Catedral de Chartres, que teve sua construção iniciada em 1145 e foi reconstruída após um incêndio em 1194. O interior impressiona tanto pelos 37 metros de altura que alcança a nave central como pela harmonia e elegantes proporções, embora infelizmente já se tenha perdido a maioria da estatuária original. No interior da catedral há um grande labirinto do século XII com 261 metros de extensão e quase 13 metros de diâmetro, inscrito no piso da nave da igreja. O labirinto de Chartres já despertou a imaginação de escritores de romances, porém a explicação é mais simples. O labirinto é uma manifestação do caminho simbólico que leva o homem a Deus, criado e encomendado pelos monges para penitência e meditação. A Catedral de Chartres já chegou a ser considerada a Jerusalém Celeste, o lugar para onde os peregrinos migravam quando impossibilitados de irem à Terra Santa. A entrada da catedral não se dava pela porta da fachada principal. Antes, o peregrino descia aos seus subterrâneos com o intuito de se purificar. Na cripta, ele rezava para a imagem da Virgem Negra e bebia água de um poço subterrâneo que tinha a fama de realizar milagres. O peregrino ficava ali durante horas, ou até dias, em oração até se sentir harmonizado e purificado para subir até a catedral. Na realidade, a cripta faz parte da igreja romântica, anterior à construção de Chartres, e portanto sua arquitetura difere-se do resto da catedral, sendo um local escuro e propício à introspecção. Mesmo no interior da igreja, não é iluminado dessa forma, seus vitrais se destacam e ficam mais nítidos para o visitante. O labirinto perto da fachada oeste, também conhecido como o Caminho para Jerusalém, é um caminho formado de 11 círculos concêntricos, representado no chão do edifício por exatamente 365 pedras brancas e 273 pedras negras, fazendo uma alusão ao ano solar e ao lunar, e ao seu centro há uma rosa. Ao percorrê-lo, o indivíduo terá a impressão de que irá se perder, mas sempre chegará ao centro. Como simbolismo da peregrinação a Jerusalém, muitos fiéis o percorriam de joelhos. Nessa caminhada de aproximadamente 1 hora, o andar secular constante leva a pessoa a perder suas referências do espaço e tempo, entrando no que se acredita ser um estado de meditação, aquietando sua mente e encontrando a paz. A chegada ao centro era o momento de conexão do peregrino, já purificado e preparado com as energias celestes. Todo mundo gosta de um bom desafio, seja matutando sobre o quebra-cabeça, raciocinando sobre problemas de lógica, competindo contra experts de xadrez ou tentando passar daquele puzzle complicado em um videogame. Certamente você já se divertiu exercitando suas capacidades intelectuais.
E novamente galera, aqui é o David. Você já tinha ouvido falar sobre estes labirintos? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você também quiser deixar uma sugestão de tema, é simples, basta você digitar aí também nos comentários. Então é isso galera, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.